Nós vamos dar continuidade, ao estudo do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje o capítulo que nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão é o capítulo 31, cujo título é Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços, imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor, que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita. Mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Bom, quando nós pensamos aqui nesse momento, em lavradores, a gente vai pensar assim, o que o lavrador faz, Ele trabalha a terra. Então nós vamos, nesse momento, voltar essa terra para o nosso campo íntimo. E o lavrador, na verdade, somos nós mesmos. Nós é que vamos receber essa gleba para ser trabalhada, nós vamos receber a enxada, o adubo, Nós poderemos contar com o sol, com a água, para que as sementes divinas que já estão plantadas no nosso íntimo possam chegar a germinar, a crescer, a florescer e a dar frutos. Mas Emmanuel nos diz o seguinte, que há lavradores de toda classe. Bom, se é um processo evolutivo, então realmente cada lavrador vai estar indo de conformidade com aquilo que já dá conta, com aquilo que já consegue trabalhar em si. Mas é claro que toda árvore ela vai dar frutos bons. Porque na verdade o que nós percebemos? Que quando Jesus coloca que reconhece-se a árvore pelos frutos, então a árvore também pode dar frutos ruins. Então nós temos que batalhar, uma vez que essas sementes que estão no nosso íntimo são sementes do amor, da fraternidade, da paz, que são as virtudes divinas. Porque se nós somos seres, com esse germe dentro de nós, é nossa responsabilidade, através do esforço, através de tudo aquilo que a gente pode fazer, para que essa semente chegue realmente a dar bons frutos. E aí quando ela der os seus bons frutos, todos nós vamos poder nos alimentar. Primeiro aquele que lavrou, aquele que trabalhou a terra, e depois nós vamos poder ofertar até para o outro. Então, quando há lavradores de toda classe, significa isso, que é um processo evolutivo. Agora, Emmanuel vai colocar alguns tipos de lavradores que nós vamos avaliar. Então, primeiro ele fala o seguinte, que tem aqueles que compram o campo, exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos.
Então, que tipo de campo é esse, né? Seria o campo daquela pessoa que fala, que ensina, que utiliza de palavras belíssimas, mas não pratica. Porém, aquelas palavras belíssimas chegam ao coração de outras pessoas. E essas pessoas acabam renovando o seu íntimo, acabam trabalhando em si as suas sementes. E com isso eles dão fruto. Então, na verdade, o meu campo não foi lavrado. Eu não utilizei os talentos divinos que Deus me deu. Mas, ao utilizá-lo, ao falar desses talentos, né, a colocar eles, na verdade, em prol do outro, o outro acaba trabalhando a sua semente. Olha que bacana isso, né? Mas isso não tem um valor uma vez que eu joguei as sementes, né? Que eu propiciei que elas nascerem em outro solo, que não é o meu solo íntimo. O segundo Emmanuel, né, que ele coloca aqui o seguinte: sem nunca tocarem o solo com as nossas próprias mãos. As mãos significa o quê? O trabalho. O trabalho em nosso próprio proveito e em proveito do outro, né? E ele vai colocar o seguinte, que já tem um outro campo em muitos lugares que os que relegam a enxada à ferrugem. Por que a enxada ela está enferrujada? Porque ela está parada, cruzando os braços, imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Então, olha que interessante. O que seria a chuva? O que seria o sol? Era para ser benigno. Só que aqui, como a terra não está trabalhada, não se tem nada de proveito nessa terra, porque a enxada chegou até a enferrujar, né? Então, isso acaba criando dificuldades. O sol vai secar o solo, a chuva vai alagar esse solo e ele não foi trabalhado. Então, este solo vai enfrentar essas dificuldades aí, né? Porque ficou com o quê? Com os braços cruzados. Aí nós temos outros aqui, olha, muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Então, deixa eu ver a horta do vizinho, deixa eu ver se ele está plantando, deixa eu ver se ele está colhendo, deixa eu ver o que ele tem feito com a horta dele. Enquanto eu estou olhando a horta do outro, eu esqueço a minha. E esquecendo a minha, o que nós vamos perceber? Que eu descuidei, que eu fui invigilante. O outro lavrou a terra, o outro cuidou da sua sementeira, o outro vai colher. E infelizmente aqui, como estou utilizando o meu olhar apenas para o outro e não estou me vigiando, não estou realmente observando o que eu tenho feito no meu território, eu não tenho nada para colher. Temos também aqueles que falam despropositamente com referência e inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Então aqui a semente vai nascer, ela vai chegar a florescer. Só que nesse momento aqui está falando a questão da inutilidades mil. Quer dizer, a gente está enaltecendo o nosso campo, nós estamos fazendo um monte de coisas com a vaidade, nos achando melhores do que os outros. As flores, elas chegam, né? A semente chega até a dar flores, chega a florescer. Mas o que vai acontecer com o meu campo, né? Os vermes do orgulho, do egoísmo, vai acabar aniquilando as flores frágeis. Então não chega a dar frutos. E aí Emmanuel coloca o seguinte, que vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Então olha só, a minha terra, a semente já está lá, e eu vou cuidar dela, só que o que vai acontecer? Ela não vai produzir nada, porque para a terra produzir ela precisa que, olha, a gota d'água e o socorro do adubo, ou seja, para que as minhas virtudes possam dar flores, possam dar frutos, eu preciso do Evangelho de Jesus, eu preciso do culto no lar, eu preciso de estudar, eu preciso movimentar as minhas mãos em prol do outro, né, exercitar o amor. Então, aquele que não produz, infelizmente ele também não se esforçou
para que isso pudesse acontecer, né? E aí, Emmanuel continua nos dizendo que muitos se dizem possuídos pela dor de cabeça, resfriado, pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós estamos passando por desabores, por dificuldades, mas existem pessoas que estão com um sofrimento muito maior do que o nosso. Seja um sofrimento físico, seja um sofrimento de passar fome mesmo, de estar precisando ali de um cobertor nesse frio. E aí, nesse momento, muitos de nós se dizem com dor de cabeça, indispostos, resfriados, e fica no conforto do seu lar, enquanto o pão, o leite, o cobertor, o abraço fraterno não chega àquele que está sofrendo. Então, nós estamos mirando muito mais no que nós estamos sentindo, no que nós estamos passando e esquecendo que existem muitos irmãos que precisam muito, muito, muito da nossa ajuda. Então, o que nós devemos fazer? O que eu sempre digo é colocar a nossa dor no bolso e de encontro à dor do outro. Porque enquanto nós estamos cuidando da dor do outro, nós simplesmente esquecemos a nossa dor. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Né? A dor de cabeça some, às vezes a gente está sem voz e quer fazer um estudo, naquele momento a voz aparece, porque é dando que se recebe. A espiritualidade amiga nunca vai nos abandonar, né? Ou seja, deixar refém das circunstâncias aquele que sai de casa, apesar de tudo, né? Para poder ajudar aquele que nós sabemos que precisa muito mais do que nós. Então, alguns se dizem realmente impedidos por essas dificuldades, muitas vezes físicas, e deixam, né, de semear e perde, na verdade, uma grande oportunidade. E aí é onde temos consequências, né? Porque Emmanuel nos coloca que a natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Às vezes nós passamos uma vida inteira cheia de desculpas, né? Para podermos fazer o bem. Quando eu terminar a faculdade, eu faço. Quando eu casar, eu faço. Quando eu aposentar, eu vou ter tempo livre, eu faço. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. E com isso o tempo vai passando. E aí chega no final da nossa vida, que nós não sabemos quando será. Podemos ter uma vida longa, mas também podemos ter uma vida curta. Muitos não chegam nem a aposentar, nem a casar, nem a fazer faculdade. E aí a gente vai fazer essa reflexão e nós vamos perceber o quê? Que perdemos tempo, né? E o tempo, uma vez desperdiçado, não tem como ele voltar, né? E muitas vezes as oportunidades que nós perdemos também, elas não nos retornam. E se nós tivermos outras oportunidades, não será nas mesmas condições que nós temos hoje. E aí, olha só, aí ele termina nos dizendo o seguinte: mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto, do celeiro cheio. E assim também ocorre na lavoura do nosso espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. E ele vai colocando que Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. O que seria, na verdade, estar envolvido com as nossas obrigações? É termos disciplina. Né? Sabemos que o trabalho voluntário ele é uma escolha nossa.
Então nós temos que ter disciplina para poder executá-lo, nós temos que ter boa vontade, nós temos que ter paciência, né, conosco e com aqueles que fazem o trabalho também, né, junto à nossa equipe. Nós temos que nos esforçar, né? Então é uma série de atitudes que nós temos que ter para vencermos a nós mesmos. E o final, quem é o beneficiado? Porque todo aquele que sai de si para abraçar o outro, achando que vai aquecê-lo, achando que vai doar de si algo, e realmente nós vamos doar, mas nós vamos receber em dobro, porque nós teremos uma grande alegria ao saciarmos a fome, que seja uma fome muitas vezes não física, mas uma fome de afeto. Todas as vezes que nós ofertamos o nosso prato de sopa, o nosso pão, a nossa palavra, o que cada um tem de talento, que já está no nosso íntimo. Então, todas as vezes que nós exercitamos o amor, todas as vezes que nós colocamos o nosso talento em prol do outro, nós estamos fazendo com que as nossas sementes íntimas possam germinar, possam crescer, possam florescer, possam dar frutos, possam nos alimentar e possa também alimentar o outro. E assim começa um novo círculo na nossa vida, porque o fruto gerará novas sementes que gerarão novas flores, novos frutos, e assim, na colheita da vida, nós vamos ter essa linda, essa grande oportunidade de nos aproximarmos do amor, de nos aproximarmos do bem e de nos aproximarmos de Jesus. Então que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, e na semana que vem nós teremos novas reflexões com um novo capítulo e novas oportunidades de nos tornarmos melhores. Que assim seja.